Na pauta ainda a reforma tributária, porque Arthur Lira avisou, uma reforma radical não vai passar no Congresso. Quem acompanhou é a Berenice Leite e vai trazer todos os detalhes aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que espera um projeto de reforma fiscal equilibrado que trate da responsabilidade fiscal sem se esquecer da responsabilidade social. A declaração foi durante um evento do Banco BTG Pactual em São Paulo. Lira afirmou que o Congresso fará a reforma fiscal possível e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria concordado em apresentar um texto moderado aos parlamentares. O grupo de trabalho foi subscrito ontem para que revisite as conversas com os setores produtivos, a parte federativa do Brasil e todos os setores, para que tão logo o governo tenha sua base construída, e ele vai ter tempo para isso, a gente possa colocar no plenário o que eu chamo de reforma possível. Nós não vamos fazer nunca a reforma tributária que cada um que tem na cabeça ou que acha que é a correta. A reforma tributária, se a gente desburocratizar, simplificar e ajustar alguns pontos, qualquer avanço nela já será significativo. Então nós temos pautas importantes para tratar, a nova âncora fiscal, que eu não canso de dizer que o próprio ministro Haddad sentou numa mesa com todas as lideranças da Câmara na discussão da votação da PEC da transição e fizemos um acordo para que o texto que vier tenha que ser um texto médio que possa angariar apoio de base de mudança constitucional, ou seja, um texto radical para um lado ou um texto radical para o outro não terá sucesso no plenário do Congresso. Atualmente, 2 propostas de emenda à Constituição tramitam aqui no Congresso Nacional. A PEC 45 da Câmara e a PEC 110 do Senado. Ambas unificam a cobrança de tributos sobre o consumo. A diferença é que na PEC 110 é um tributo estadual e na PEC 45 é nacional. Aqui no Congresso, quem articula a reforma tributária é o líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães, do PT. Segundo ele, o texto final deve ser uma junção dos 2 projetos de emenda à Constituição. Além disso, devem também inserir sugestões do Executivo. Guimarães disse ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar até o meio do ano um texto final com a fusão desses 2 projetos. O presidente da Câmara disse nesta quarta-feira que é prioridade a aprovação da reforma tributária. Porém, ele preferiu não estipular um prazo para que isso passe aqui no Congresso Nacional. No entanto, ele também lembrou que é importante que o governo federal fortaleça a sua base dentro da Câmara dos Deputados para que o texto avance, para que seja um caminho e o texto avance no Legislativo. De Brasília, Berenice Leite. Pois é, muitas falas e muitos depoimentos de lideranças nesse evento do Banco BTG Pactual. Marcelo Suano, queria, claro, sua avaliação, sua análise em relação a essa fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Um texto radical sobre o novo arcabouço fiscal não terá sucesso no Congresso. Você entende que essa fala acaba indicando que teremos sim uma reforma tributária fatiada e poucas mudanças? Preferiria dizer que nós teríamos uma negociação que será comandada pelo Arthur Lira, baseado nos interesses para sua manutenção no poder e baseado nos interesses que ele tem para criar um certo controle sobre o governo, mas não o controle da oposição, o controle da presidência da Câmara. É interessante que quando você trata dessa questão que vai ser debatida ali, o que o Arthur Lira falou? Traga algo intermediário. Sua Excelência, o presidente Lula, que certamente vai dar orientação da maneira como ir negociar, certa vez ele falou, profissionais de negociação não apresentam a metade da sua proposta. Eles já chegam com a sua proposta máxima e superlativizada. Por qual razão? Porque este é o ponto para se chegar àquilo que vai enganar o outro para considerar que chegou à metade do objetivo. Na realidade, não. Está alcançando o objetivo daquele que chegou de uma forma radical. O presidente Lula já tinha falado isso. O que nós vamos verificar ali? Vai ser uma negociação para tentar uma reforma tributária
que na realidade é apenas um paliativo. Não se sabe que essa reforma tributária vai realmente auxiliar ou reduzir os tributos, vai simplificar o processo, o que ajuda no planejamento estratégico. Mas como vai ser jogado para o final e não para a origem do processo de tributação, muitos estão dizendo ficará pior para os fornecedores de serviços, por exemplo, e para o comércio, porque cairá tudo nas costas dele e não haverá uma redução da tributação, apesar da simplificação do processo. Isso é muito curioso por uma razão simples. É um paliativo para não resolver aquela que é a reforma essencial, e eu creio que o Capês já falou aqui conosco, que é a reforma administrativa. É aí que está o problema. Ou faz a reforma administrativa, ou tudo será apenas paliativo e ficará no jogo daqueles que querem ocupar o poder de uma forma plena. E vai jogar e ficar brincando exatamente com aquelas que são as exigências máximas ou mínimas, porque para o Lira interessa apenas o seu posicionamento. Esse foi o recado de Lira, na sua opinião, Capês, quando ele diz que nada muito radical, nenhuma reforma radical passará pela Câmara dos Deputados. Ele está querendo dizer, trocando em miúdos, que nada que não passar pela articulação dele vai avançar na Câmara dos Deputados. Outra coisa que ele diz também, que a gente não destacou, é que ele acredita que se, primeiro, essa proposta avançar entre os deputados na Câmara, fica mais fácil ela avançar num segundo momento no Senado Federal. Isso reforça ainda mais esse pensamento, talvez, de Lira, de que ele é muito importante nesse processo de articulação? Sem dúvida, Lívia. Bastaria aqui eu assinar embaixo o que o Marcelo Suano disse. Queria apenas acrescer o seguinte: o que o Lira está dizendo é o famoso não vem não, me inclua fora dessa. Dá para ver o discurso do Fernando Haddad no BTG, é um discurso político. Vou ter que reordenar tudo, que está tudo errado. Isso é um discurso político, não é um discurso técnico. O presidente do Banco Central precisa se emendar, não é bem assim. É um discurso político, não é um discurso técnico. E, finalmente, dizer que a reforma tributária é a prioridade do país não é verdade. Reforma tributária para quê? Para arrecadar mais imposto? Para arrecadar menos imposto? Para simplificar o procedimento? Não, nós temos uma outra reforma, o Suano colocou aqui, muito mais prioritária. É a reforma administrativa, ordenar as distorções no custeio de pessoal. Servidores de distintas unidades da federação, prefeitura, estado, Distrito Federal, União, exercendo as mesmas funções com salários completamente distorcidos, diferentes, distintos, inclusive distorções estapafúrdias. Então é necessário ordenar isso. Ninguém pode ganhar mais que o presidente da República, é isso? Ninguém pode ganhar mais que o presidente do Supremo Tribunal Federal, que o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados. Como é que vai se cortar os gastos que estão sendo feitos? Como é que se vai atender e exigir atenção ao equilíbrio fiscal? Como é que se pode apresentar uma lei de diretrizes orçamentárias estimando 66 bilhões de débito fiscal a mais, ou seja, gastando mais do que arrecada? Então, esses paliativos, usando a expressão do Suano, esses paliativos estão sendo usados, esse discurso e esse biombo que está se criando, quer dizer, se fala muito, é importante isso, claro, é fundamental, está na Constituição, artigo 1º, a defesa da democracia é importante, o combate às atos antidemocráticos é importante. Agora, usar esse discurso o tempo todo como um biombo para tapar a realidade, que é a realidade da gastança, isso vai prejudicar demais o povo brasileiro e a sociedade. E criticar também por criticar, nós temos que analisar que o ano passado nós terminamos superávit fiscal, mesmo violando o teto para gastos de inclusão social, de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então é preciso dosar um pouco esse discurso para não perder a credibilidade. É hora de descer do palanque e começar a administrar o país para todos.